As horas depois de eu ter dado à luz, o meu marido ficou em pé ao lado do berço da nossa filha, olhou para o rostinho dela e disse: "Não, eu não vou pegá-la ao colo." Eu ainda estava dormente da cintura para baixo. As minhas mãos tremiam. A pulseira do hospital estava a cortar-me, e a pele porque o meu pulso tinha inchado durante o parto. E o homem que me tinha beijado a testa durante toda a gravidez, que me tinha prometido que finalmente seríamos uma verdadeira família, recusava-se sequer a tocar no nosso bebê. Não porque tivesse medo, não porque ela fosse frágil, mas porque era uma menina. Antes de eu começar, diz-me honestamente, tens alguns minutos para ouvir esta história até ao fim? O que aconteceu na manhã seguinte destruiu o meu casamento e salvou a minha filha de crescer rodeada do tipo errado de amor. É já agora, antes de irmos mais longe, diz-me nos comentários de que cidade estás a ver isto. Quero mesmo ver até onde este vídeo chegou. O meu nome é Helena. Eu tinha 31 anos quando isto aconteceu. E depois de 19 horas de trabalho de parto, tudo o que eu queria era um momento de silêncio para olhar para minha bebê e respirar. Ela era perfeita, 3,320 kg. Uma cabeça cheia de cabelo escuro. Dedinhos pequenos, curvados, como se já tivessem a agarrar-se à vida com tudo que tinham. Quando a enfermeira colocou no meu peito, eu chorei tanto que mal conseguia vê-la. Eu repetia: "Olá, bebê, olá, e bebê." Eu pensei que o Mason também ia chorar. Eu realmente pensei isso. Durante meses, ele tinha falado em ser pai como se fosse o maior momento da sua vida. Ele pintou o quarto do bebê, construiu o berço, descarregou 3 aplicações de parentalidade diferentes, fez tabelas, leu artigos. Até falava com a minha barriga todas as noites. Mas havia uma coisa que ele dizia tantas vezes que eu devia ter prestado mais atenção. Ele nunca dizia: "Mal posso esperar para conhecer o nosso bebê." Ele dizia sempre: "Mal posso esperar para conhecer o meu filho." No início, achei que era inofensivo, uma daquelas fantasias parvas que as pessoas têm. O pai dele teve 2 rapazes. O irmão mais velho teve 2 rapazes. A mãe dele costumava brincar que a família Bennett só fazia homens. E sempre que ela dizia isso, e Mason sorria como se aquilo realmente significasse alguma coisa. Eu ria e dizia: "Tu sabes que a biologia não funciona como uma tradição de família, certo?" Ele também ria, mas não por muito tempo. E, quando decidimos não saber o sexo do bebê durante a gravidez, ele agiu como se fosse um jogo que já tinha ganho. Escolheu nomes de rapaz. Falava em luvas de basebol e viagens de campismo. Disse aos amigos que sentia que era um rapaz. Disse ao pai dele que o nome Bennett estava seguro. Disse-me, numa noite em que pensou que estava a ser carinhoso: "Se for uma menina, eu vou amá-la na mesma, obviamente, mas sinto mesmo que me vejo primeiro com um filho." Eu devia ter ouvido o aviso naquela frase. Em vez disso, ouvi a palavra amor e ignorei o resto. A sala de parto ficou silenciosa depois de o médico anunciar: "Tenho uma filha." Eu sorri imediatamente ao Mason não. Ellie pestanejou uma vez, depois outra, como se estivesse à espera que alguém corrigisse aquilo. Depois riu-se baixinho e disse: "Uma filha." A enfermeira sorriu, achando que era choque. Mas eu conhecia choque. O que eu vi no rosto dele foi uma desilusão tão afiada que parecia raiva. Quando a enfermeira perguntou se ele queria cortar o cordão umbilical, ele hesitou e, quando perguntou se ele queria pegá-la ao colo enquanto me tratavam, ele recuou e mais tarde, quando finalmente ficamos sozinhos, quando a sala estava escura e tranquila, e a nossa filha dormia no berço ao meu lado, ele cruzou os braços e disse as palavras que eu nunca vou esquecer: "Eu não consigo fazer isto agora." Eu pensei que ele queria dizer que estava sobrecarregado. Eu disse: "Está tudo bem. Ninguém sabe o que está a fazer no início." Ele abanou a cabeça. "Não, Helena. Quero dizer isto. Preciso de tempo para me ajustar porque eu realmente pensei que ia ser um rapaz." Fiquei a olhar para ele. Depois olhei para nossa filha. Depois voltei a olhar para ele e disse a coisa mais estúpida que já disse na minha vida: "Ela continua a ser tua filha." Ele olhou para mim como se eu é que não estivesse a perceber. Nesse momento, a mãe dele, Diane, entrou no quarto com flores e aquele sorriso falso e suave que só usava em público.
Aproximou-se do berço, olhou para a bebé e disse: "Oh, só isso. Oh, não linda. Não perfeita. Não posso pegá-la. Só, oh." Depois virou-se para o Mason e perguntou baixinho: "Estás bem?" Como se ele fosse o que estava na cama do hospital, como se ele fosse o que tinha sido suturado, estava exausto e a sangrar. Como se ele fosse o que tinha o coração a começar a partir-se. "Oh, Mason", disse, "estou a tentar." Nunca vou esquecer isso também. Ela estava a tentar aceitar a própria filha. Perguntei-lhe, muito suavemente, "Queres pegá-la agora?" E ele disse, "Não." A Diane tocou-lhe no braço e sussurrou, "Não forces. Não forces sobre um recém-nascido. A própria filha dele." A minha garganta fechou-se tão rápido que não consegui falar. A enfermeira entrou alguns minutos depois e perguntou se o pai queria contato pele a pele. O Mason respondeu antes de eu conseguir. "Hoje não." Depois saiu do quarto com a mãe. Ouve-os no corredor. Ouve a Diane dizer, "Talvez amanhã isto acalme." E o Mason respondeu, "Eu simplesmente não consigo acreditar." Fiquei deitada, a olhar para o teto, enquanto a minha filha fazia aqueles sons suaves de recém-nascida ao meu lado. Foi exatamente nesse momento que algo dentro de mim ficou frio. Não alto, não dramático, só frio. Como uma porta a fechar-se é o pior. Aquilo nem sequer foi a pior coisa que ele fez. 2 horas depois de eu ter dado à luz, o meu marido ficou em pé ao lado do berço da nossa filha, olhou para o rostinho dela e disse, "Não, eu não vou pegá-la ao colo." Eu ainda estava dormente da cintura para baixo. As minhas mãos tremiam. A pulseira do hospital estava a cortar minha pele, porque o meu pulso tinha inchado durante o parto. É o homem que me tinha beijado a testa durante toda a gravidez, que me tinha prometido que finalmente seríamos uma verdadeira família. Recusava-se sequer a tocar no nosso bebé. Não porque tivesse medo, não porque ela fosse frágil, mas porque era uma menina. Antes de eu começar, diz-me honestamente, tens alguns minutos para ouvir esta história até o fim? Porque o que aconteceu na manhã seguinte destruiu o meu casamento e salvou a minha filha de crescer rodeada do tipo errado de amor. É já agora, antes de irmos mais longe, diz-me nos comentários de que cidade estás a ver isto. Quero mesmo ver até onde este vídeo chegou. O meu nome é Lena. Eu tinha 31 anos quando isto aconteceu, e depois de 19 horas de trabalho de parto, tudo o que eu queria era um momento de silêncio para olhar para minha bebé e respirar. Ela era perfeita, 3,320 kg, uma cabeça cheia de cabelo escuro, dedinhos pequenos, curvados, e como se já estivessem a agarrar-se à vida com tudo o que tinham. Quando a enfermeira a colocou no meu peito, eu chorei tanto que mal conseguia vê-la. Eu repetia, "Olá, bebê, olá, bebê." Eu pensei que o Mason também ia chorar, eu realmente pensei isso. Durante meses ele tinha falado em ser pai como se fosse o maior momento da sua vida. Ele pintou o quarto do bebê, construiu o berço, descarregou 3 aplicações de parentalidade diferentes, fez tabelas, leu artigos. Até falava com a minha barriga todas as noites. Mas havia uma coisa que ele dizia tantas vezes que eu devia ter prestado mais atenção. Ele nunca dizia, "Mal posso esperar para conhecer o nosso bebê." Ele dizia sempre, "Mal posso esperar para conhecer o meu filho." No início, achei que era inofensivo. Uma daquelas fantasias parvas que as pessoas têm. O pai dele teve 2 rapazes. O irmão mais velho teve 2 rapazes. A mãe dele costumava brincar que a família Bennett só fazia homens. E sempre que ela dizia isso, o Mason sorria como se aquilo realmente significasse alguma coisa. Eu ria e dizia, "Tu sabes que a biologia não funciona como uma tradição de família, certo?" Ele também ria. Mas não por muito tempo. Quando decidimos não saber o sexo do bebê durante a gravidez, ele agiu como se fosse um jogo que já tinha ganho. Escolheu nomes de rapaz. Falava em luvas de basebol e viagens de campismo. Disse aos amigos que sentia que era um rapaz. Disse ao pai dele que o nome Bennett estava seguro. Disse-me numa noite em que pensou que estava a ser carinhoso. Se for uma menina, eu vou amá-la na mesma, obviamente, mas sinto mesmo que me vejo primeiro com um filho. Eu devia ter ouvido o aviso naquela frase. Em vez disso, ouvi a palavra amor e ignorei o resto. A sala de parto ficou silenciosa depois de o médico anunciar, "Tem uma filha."
Eu sorri imediatamente. O Mason não. Ele pestanejou uma vez, depois outra, como se estivesse à espera que alguém corrigisse aquilo. Depois riu-se baixinho e disse: Uma filha. A enfermeira sorriu, e achando que era choque. Mas eu conhecia choque, que eu vi no rosto dele, foi uma desilusão tão afiada que parecia raiva. Quando a enfermeira perguntou se ele queria cortar o cordão umbilical, ele hesitou. Quando perguntou se ele queria pegá-la ao colo enquanto me tratavam, ele recuou. E mais tarde, quando finalmente ficamos sozinhos, quando a sala estava escura e tranquila, e a nossa filha dormia no berço ao meu lado, ele cruzou os braços e disse as palavras que eu nunca vou esquecer. Eu não consigo fazer isto agora. Eu pensei que ele queria dizer que estava sobrecarregado. Eu disse: Está tudo bem, ninguém sabe o que está a fazer no início. Ele abanou a cabeça. Não, Helena, né? Quero dizer isto. Preciso de tempo para me ajustar porque eu realmente pensei que ia ser um rapaz. Fiquei a olhar para ele. Depois olhei para nossa filha. Depois voltei a olhar para ele e disse a coisa mais estúpida que já disse na minha vida. Ela continua a ser tua filha. Ele olhou para mim como se eu é que não estivesse a perceber. E nesse momento, a mãe dele, Diane, entrou no quarto com flores e aquele sorriso falso e suave que só usava em público, aproximou-se do berço, olhou para a bebê e disse: Só isso. Não linda, não perfeita, não posso pegá-la. Só, Depois virou-se para o Mason e perguntou baixinho: Estás bem? Como se ele fosse o que estava na cama do hospital, como se ele fosse o que tinha sido suturado, estava exausto e a sangrar. Como se ele fosse o que tinha o coração a começar a partir-se, o Mason disse: Estou a tentar. Nunca vou esquecer isso também. Ela estava a tentar aceitar a própria filha. Perguntei-lhe muito suavemente: Queres pegá-la agora? E ele disse: Não. A Diane tocou-lhe no braço e sussurrou: Não forces. Não forces sobre um recém-nascido, a própria filha dele. A minha garganta fechou-se tão rápido que não consegui falar. A enfermeira entrou alguns minutos depois e perguntou se o pai queria contato pele a pele. O Mason respondeu antes de eu conseguir: Hoje não. Depois saiu do quarto com a mãe. Ouve-os no corredor, ouve a Diane dizer: Talvez amanhã isto acalme. E o Mason respondeu: Eu simplesmente não consigo acreditar. Fiquei deitada, a olhar para o teto, enquanto a minha filha fazia aqueles sons suaves de recém-nascida ao meu lado. Foi exatamente nesse momento que algo dentro de mim ficou frio, não alto, não dramático, só frio. Como uma porta a fechar-se é o pior? Aquilo nem sequer foi a pior coisa que ele fez. Na manhã seguinte, ele voltou com a mãe e um folheto de teste de paternidade. Não estou a exagerar. Entrou no meu quarto de hospital às 8h15 da manhã, ainda com a roupa do dia anterior, a segurar café numa mão e um envelope na outra. E Diane estava atrás dele como se estivesse ali para supervisionar. O Mason não perguntou como eu tinha dormido, não me beijou, nem sequer olhou primeiro para a bebê. Olhou para mim e disse: Temos de esclarecer uma coisa antes de eu assinar qualquer coisa. Eu lembro-me de cada segundo depois disso com um detalhe estranho, som do monitor, ar-condicionado. O pequeno pato amarelo no folheto do recém-nascido ao lado da minha cama, eu disse: Do que estás a falar? Ele mostrou o folheto. Um teste de paternidade. Por um segundo pensei honestamente que ele estava a brincar. Depois vi o rosto da Diane, ela estava completamente séria. Eu ri-me uma vez. Só uma porque às vezes o corpo ri quando a alma leva um estalo. Eu disse: Achas que eu te traí porque tivemos uma filha? E Mason passou a mão pela nuca e disse: A minha família não tem meninas primeiro, Helena. Simplesmente não faz sentido. Gostava de te dizer que gritei. Gostava de te dizer que o expulsei, Init. Gostava de te dizer que tinha uma frase perfeita de filme pronta. Mas a verdade é que fiquei muito, muito quieta. Depois estendi a mão para o botão de chamada. A enfermeira entrou, olhei-a nos olhos e disse: Preciso de um novo formulário de certidão de nascimento. O pai não vai assinar hoje. A cara do Mason mudou imediatamente. Helena, não sejas dramática. Dramática essa palavra. Homens, como ele usam sempre quando uma mulher deixa de aceitar desrespeito em silêncio, olhei para ele e disse: Recusaste pegar nela ao colo.
Acusaste-me de traição menos de 24 horas depois de eu dar à luz. E agora queres que eu te implore para assinar papéis? Ele disse, só quero ser... Eu disse, então vai procurar certeza no outro lado. A enfermeira, Deus a abençoe, nem pestanejou, apenas perguntou, apelido do bebê? E sem tirar os olhos do meu marido, eu disse, Carter. O meu. Aquilo atingiu mais forte do que tudo o resto, porque de repente já não era sobre um pai desiludido, era sobre controlo a escapar-lhe das mãos. Helena, não faças isso, disse a Diane. Uma criança deve ter o apelido do pai. Eu olhei para ela e disse, então o pai devia ter se comportado como um. O quarto ficou em silêncio. O Mason deu um passo na minha direção, baixando a voz como se quisesse ser razoável. Estás emocional. Não vamos tomar decisões hoje. Mas a questão era essa. Eu tinha passado anos a fazer desculpas temporárias para padrões permanentes. Naquele dia, parei para entender o que aconteceu a seguir, é preciso perceber uma coisa sobre o meu casamento. Para o mundo, Mason Bennett era uma história de sucesso. Fundador carismático de clínicas de reabilitação desportiva de luxo, entrevistas, conferências, vídeos sobre disciplina e liderança, chamavam-lhe autodidata, visionário, e eu sorria sempre de forma educada quando ouvia isso, porque a verdade era simples. A empresa dele teria falido no primeiro ano sem mim. Quando nos casamos, a primeira clínica estava em colapso. Eu tinha um MBA, experiência em gestão, e uma herança da minha avó. Usei quase metade para salvar o negócio, negociei com bancos, reestruturei dívidas, trouxe investidores, criei sistemas. É através da minha holding, a Carter Holdings, garanti 62% da empresa, legalmente. Permanentemente, ele assinou tudo sem pensar muito, porque confiava em mim com papelada chata. Com o tempo, começou a acreditar na própria narrativa. Ele era a cara da empresa, logo achava que era a empresa. E eu deixei essa ilusão crescer demasiado tempo. Depois daquilo tudo, depois de recusar a própria filha e me acusar de traição, fiz 3 chamadas, as a minha advogada, o CFO, e o presidente do conselho, e disse 6 palavras. Marquem uma reunião de emergência hoje. Ao meio-dia já havia auditoria. À tarde, descobriram o que eu já suspeitava. Ele estava a desviar dinheiro da empresa para uma relação extraconjugal, viagens, hotéis, presentes, quase $90 mil. E isso não doeu tanto como o que ele fez à nossa filha. Diane tentou negociar comigo. Homens entram em pânico. Eu respondi. Ele escolheu. 2 dias depois, saí do hospital. Troquei as fechaduras de casa, enviei tudo pelo advogado, sem contato direto, sem acesso a bebê, sem acordo legal, e suspensão imediata. Ele perdeu tudo aos poucos. Depois veio a reunião do conselho. Eu apareci por vídeo com a minha filha ao colo. Ele entrou a rir, até ver as provas, até me ver, até perceber que já tinha perdido. Não é a tua empresa, Mason. E foi nesse dia que tudo acabou. Meses depois, ele ainda pedia fotos, tentava reparar. Eu enviei apenas uma coisa, a certidão de nascimento da minha filha, Nora Carter, sem o nome dele. A vida seguiu, a empresa cresceu, sem ele, sem ego, sem condições. Hoje, Nora tem 4 anos. É livre, forte, barulhenta e feliz, e nunca precisou de aprender que o amor tem de ser merecido. Porque eu não deixei. E se me perguntares se me arrependo, não me arrependo de nada. Agora diz-me tu, o que farias nesta situação?